Dr. Valdomiro Colautti, Paula Colautti, Anselme Maria Colautti, Ana Zanelato, falecidos das famílias Moriali Colautti, falecidos da família Zanelato, Gabriel Felipe Gonçalves, pelas almas do purgatório, Cosme dos Santos, 1 ano e 3 meses de falecimento, Evaldina Jacinto, 18 anos de falecimento, Vilmar Pintarelli, Firmo e Lili dos Santos, Lilian Cristina Tobias, Odórico de Andrade, Kurt e Yolanda Schattenberg, José Benjamin da Cunha, Dilma Salvador Tenfen, pela saúde de Padre Rafael, em ação de graças, pela paz nas famílias, pela paz no mundo, pelas vocações, a Nossa Senhora Aparecida pedindo uma graça e a Nossa Senhora das Graças. De pé, receberemos a procissão litúrgica. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda a igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Entre nós e o Pai Santo está Jesus, nosso irmão, mediador, sacerdote, nosso ponto de união. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite, amados filhos, sejam bem-vindos à nossa Santa Missa, nesse dia onde nosso coração se enche de alegria, recebendo em nossa paróquia nosso amado bispo, nosso querido Dom Adalberto, que com tanta solicitude atende ao nosso pedido nesse momento de enfermidade, nos dando esse grande presente que é o Padre Vinícius. E assim acolhemos o Padre Vinícius com muito carinho e amor, juntamente com o nosso bispo em nossa paróquia, com uma calorosa salva de palmas. Muito bem-vindos. E nós também te acolhemos, né, Padre Rafael, nesses dias que o senhor esteve ausente, sobretudo internado, depois em Curitiba, fazendo outros exames que ainda não terminaram. E Padre Rafael precisa agora de repouso, porque ele está fazendo um tratamento muito sério do pulmão. Então precisa da nossa oração, precisa do nosso afeto, do nosso carinho, como irmãos e irmãs, e precisa também da nossa compreensão. São 3 coisas importantes, né? Que ele estará por aqui, mas não poderá fazer atividades, não poderá atender, não poderá percorrer as comunidades. No meu ponto de vista, ele devia estar retirado, mas sabe como ele é teimoso, né? Mas tá bom, desde que ele fique ali na casa paroquial quietinho, repousando, porque o pulmão é algo muito delicado, muito delicado. E ele passou pelo Covid, ficou sequelas, e o pulmão dele está muito fragilizado. Mas nós vamos rezar, continuar rezando, e temos certeza que logo, logo ele estará bem restabelecido, para poder continuar a sua missão
também nesta paróquia, nesta igreja, a qual ele ama tanto e já tem feito tanto, tanto, tanto por esse povo. Já mudou até o rosto da igreja de Ibirama. E o padre Vinícius, né? Esse grande padre, ele ficará aqui então, durante esse tempo que o padre Rafael precisar. Agora, final de outubro, novembro, dezembro, vamos ver depois como transcorre o tratamento do padre, para depois, então, ele ser dispensado. Mas ele está esperando a paróquia dele, né? Mas vamos ver, vamos deixar tudo nas mãos de Deus, porque Deus tudo sabe. E hoje, com muita alegria, nós acolhemos, né, com muito carinho, o padre Vinícius, que então, a partir de agora, se torna um vigário temporário. Um vigário temporário. Então, ele será o seu vigário. E vocês também acolham ele, ajudem ele. Ele estará atendendo, celebrando, administrando os sacramentos. Estará nesse tempo fazendo com certeza uma escola de vida pastoral. E tenho certeza absoluta que vai ser um tempo muito bom para ele. Um tempo em que ele vai se preparar para a futura paróquia que ele um dia irá receber. Então, vamos rezar por ele e para que ele seja fiel à graça que ele recebeu do sacerdócio de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a alegria do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesses últimos dias, a liturgia nos convida a perceber, a refletir sobre a oração. Domingo passado, o Evangelho dizia: rezar é uma necessidade inegociável. Não podemos negociar com Deus a nossa vida de oração. Nós precisamos de Deus. E se nós deixamos de rezar, o maligno tem mais força sobre nós, mais espaço, porque aí então, distante de Deus, o mal, ele passa a nos tentar e com certeza a nos levar ao pecado. Humildemente diante do Senhor, peçamos perdão dos nossos pecados. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de
de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. O Senhor é um juiz, que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta, sim, as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus, como Ele o quer, será bem acolhido e as suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha. Faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. O pobre
clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos, mas Ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Do coração atribulado Ele está perto e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhes seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos a sua palavra. A palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Rafael, pároco desta paróquia, caríssimo Padre Vinícius, caríssimos irmãos e irmãs, domingo passado, como eu disse no início desta celebração, a liturgia nos convidava a perceber a necessidade da oração. E poderíamos iniciar esta reflexão, esta homilia, dizendo: o que é rezar? Rezar é uma necessidade. Rezar é um encontro entre 2 pessoas, eu e Deus. Rezar é uma relação de comunhão. E como dizia Santa Teresa d'Ávila, a arte de rezar é a arte de amar. Quem reza cresce no amor, cresce na relação, na comunhão, cresce com certeza nas virtudes de Cristo. E Santa Teresa também vai dizer: rezar é uma experiência que nos leva a uma amizade com Deus. Deus é nosso Criador, Deus é Senhor, é onipotente, é onipresente, Deus é amor, Deus é tudo. Mas nós podemos ter uma amizade com Deus. Aliás, esta amizade, esta proximidade, essa intimidade que faz parte da nossa vida, porque Ele nos criou para isso. Deus nos criou para que nós vivêssemos com Ele uma relação de filhos, mas também de amigos, uma relação em que nós necessitamos dEle. Falamos a palavra relação, e todos nós nascemos para relação, para comunhão. Fomos criados para nos relacionarmos, tanto é que nós precisamos do outro. Nós não só precisamos do outro, mas precisamos ser para o outro. E nessa relação com Deus, Deus é para nós. Na medida que Deus é, nós também vamos nos colocando
à disposição de Deus. O distanciamento, a falta de oração, a falta de relação, de intimidade com Deus, de silêncio, de recolhimento, faz com que Deus, para nós, não nós para Ele, porque sempre Ele nos amará de maneira total e plena, mesmo que a gente não responda, não corresponda ao seu amor, mas Ele continuará nos amando, nos procurando. Embora a Bíblia diz que enquanto há tempo precisamos procurá-lo, mas se nós não correspondemos a esse amor, a essa procura, a esse desejo, a essa vontade que Deus tem de ficar sempre muito perto de nós, nós vamos nos desfigurando. O que faz a falta de oração? Ela nos desfigura. A falta de oração leva o ser humano a viver uma vida desfigurada. Em que sentido essa desfiguração? O pecado? O pecado passa a ter uma força maior na nossa vida. E a gente acaba, muitas vezes, vivendo uma vida miserável. Vida sem oração é uma vida miserável. Muitas pessoas têm tudo, mas lhe falta o tudo. Como São João da Cruz dizia, quem é o tudo? O tudo é Deus. Então, se falta tudo, não temos nada. Podemos ter tudo no sentido material da palavra, mas não temos aquilo que é essencial na nossa vida, Deus. E a primeira leitura falava isso, que o que agrada a Deus é um coração humilde. Uma das virtudes que a oração faz em nós, trabalha em nós, é a humildade. Porque a oração vai sempre nos ajudar a entender que Deus é Senhor e nós somos criaturas. Que Deus é todo-poderoso e nós somos frágeis, fracos. Que nós somos servos e Deus é Senhor. Quem reconheceu isso com majestade foi Maria, enquanto Eva viveu totalmente ao contrário. Maria reconheceu que ela era serva, que ela era uma humilde, pobre serva e que Deus era Senhor, onipotente, poderoso na vida dela. É isso que a oração faz. A oração nos faz reconhecermos quem somos nós e quem é Deus. E é muito fácil de perceber uma pessoa que reza, porque a gente vê o comportamento dessa pessoa. É sempre um comportamento mais humano, mais sensível, mais dócil. A pessoa que reza, ela vai crescendo nas virtudes cristãs e vai se tornando, de fato, Cristo. O objetivo da oração, da Eucaristia dominical, qual é? Nos tornarmos Cristo, parecidos com Cristo, próximos de Cristo, íntimos de Cristo. E aí, o Evangelho de hoje, Jesus conta esta parábola de dois homens que foram rezar. Jesus apresenta aqui dois tipos de oração. Dois tipos de oração. A oração que a pessoa gira ao redor do seu ego. E cuidado, gente, porque nós rezamos, mas às vezes não é uma oração que transforma, que muda, porque a verdadeira oração, ela deve transformar a nossa vida. Ela deve nos fazer pessoas melhores. A gente não vem à igreja só para cumprir o preceito dominical. A gente vem à igreja, sobretudo, para ser uma pessoa melhor. Muitos dizem, eu não preciso da igreja nem da religião, porque eu tenho Deus. Pois é, mas a igreja, ela tem a missão de ajudar o seu povo a se converter
a ser transformado na graça que é Jesus Cristo. Então, o primeiro homem se coloca como um arrogante, como um prepotente. É como se ele quase ocupasse o lugar de Deus. Essa é uma oração danada, é aquela oração que gira ao redor do nosso ego. Deus é alguém que tem que fazer o que eu preciso, o que eu quero, o que eu necessito, e não é bem assim. Não funciona assim. A nossa oração não deve ser uma oração em que a gente faz barganha com Deus. A nossa oração é gratuidade, é generosidade, é necessidade. E aqui ele se coloca de pé e diz, porque eu não sou como os outros, eu sou melhor. Eu não sou como os ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo, eu sou bom, e foi se enchendo. Às vezes a gente diz, nossa, mas esse homem é muito cheio de si, muito senhor de si, mas às vezes nós somos assim. Basta, por exemplo, a gente ficar doente, a gente diz para Deus, ô Senhor, eu sou tão bom, eu faço tanto bem, eu não faço mal para ninguém, porque eu tenho que ficar doente? Ou porque a minha família, ou alguém da minha família, ou meu pai tem que ficar doente, não fez nunca nada de mal. Interessante. E a gente diz, aquele bandido deveria ficar doente e morrer, deveria sofrer que nem um condenado, e eu estou aqui nessa cama sofrendo. Às vezes nossa oração, e não é diferente deste homem, deste fariseu. É uma oração que nós nos colocamos praticamente no centro. E no centro da nossa oração tem que estar Deus, irmãos e irmãs. Deus. Sobretudo, uma oração de escuta. Parar para escutá-lo. Parar para saber o que Deus deseja de nós. A verdadeira oração é aquela que nos mostra nossos limites, nossas fragilidades, nossas fraquezas. E também mostra nossos dons, é claro, mas também mostra nossa realidade humana. E aí vem o segundo homem. Esse segundo homem é um cobrador de impostos, é um corrupto, é um ladrão, sem vergonha, danado, miserável, desviava o dinheiro, roubava, fazia mal. Mas olha que interessante, ele entra no templo, na igreja, e não tem coragem de vir até o altar, ele fica lá no fundo, de cabeça baixa, ele não atrevia nem erguer os olhos para o céu. Batia no peito dizendo, meu Deus, tem de piedade de mim que sou um pecador. Olha a oração desse homem, meu Deus, não sou digno nem de levantar meus olhos. Tem pecado? Tem. Está errado? Muito. Fez coisas terríveis? Fez. Mas ele agora reconhece, passa pela experiência da conversão. A oração que não nos leva a uma conversão pode ser ainda uma oração centrada no nosso eu. Saulo, poderíamos assim dizer, Paulo na segunda leitura, ele vive essa experiência. Antes da sua conversão, Saulo ainda é um homem muito autossuficiente. Eu sei, eu decido, eu posso, eu faço, eu mando, eu desmando. Às vezes nós somos assim, né? Em casa, no trabalho. E aí é interessante, porque Deus, Jesus, derruba ele do cavalo da vida. E o homem que era poderoso teve que cair para poder enxergar Deus. Às vezes a gente reza e não vê Deus.
Às vezes a gente reza e não consegue sentir Deus, experimentar Deus. Claro que a gente não vai ver nem tocar em Deus porque Ele é invisível, mas a gente pode senti-lo na nossa oração. E vocês ouviram hoje tudo que Paulo passa, é desprezado, é abandonado, tem outras coisas, ele apanha, passa fome, muitos deixam ele falando sozinho, mas ele não desiste. Ele, na verdade, ele fala que ele foi livre da boca, da boca do leão. Esse leão pode significar duas coisas: que Paulo já deveria ter sido jogado na cova dos leões e sido triturado pelos leões, como um cristão era naquela época. Ou esse leão pode simbolizar também, se Paulo não tivesse encontrado Jesus, ele estaria perdido, ele não iria para o céu, podemos assim dizer. Paulo nos ensina que a oração, ela é simples. Um dia perguntaram ao Papa Francisco: como é que o senhor reza? O Papa deu uma risadinha, pensou e disse: olha, eu vou falar bem a verdade, a minha oração é como a daquela da criança. Eu sento na frente do sacrário, na minha capela, e ali eu escuto e falo com Jesus. Na verdade, ele disse, o Papa, quem me ensinou a rezar foi minha avó. Então eu ainda rezo como aquela criança que reza diante de Deus. Pureza, coração aberto, eu me esforço para escutá-lo e eu fico aqui, no meu silêncio. Essa oração é fundamental. Irmãos, a gente não pode passar um dia todo e terminar esse dia sem rezar. Graças a Deus estamos aqui, concluindo esse domingo, iniciando a semana com a Santa Missa, que é a maior graça que a gente tem. Porém, amanhã é segunda, terça, quarta, a gente tem que ter um horário de oração. A gente tem que parar tudo o que está fazendo para orar. E se São Paulo, na segunda leitura, conseguiu vencer todas as dificuldades, olha, São Paulo não teve quase êxito na sua missão. Esse homem foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia, depois de Jesus. Ele fez muito mal também antes da conversão, mas ele sofreu muito. E o seu sofrimento não foi uma vingança de Deus, foi porque ele precisava passar por aquele sofrimento para se tornar de fato um grande cristão. E ele não desistiu. O que fez Paulo não desistir? Sua oração. A oração nos mantém de pé. A oração nos faz fortes. A oração nos faz resilientes. A oração faz com que a gente não desista, não desanime, não abandone a nossa cruz. Só nesse final de semana foram cinco pessoas conhecidas. Agora às 6 horas, eu terminava de atender uma pelo telefone. Porque mesmo aqui, eu tenho tanta gente que me procura de outros lugares, sempre pedindo, me ajuda. E como é que eu vou dizer? Não, eu não posso, agora eu sou bispo, tenho muito a fazer. E de fato eu tenho muito a fazer, mas como é que eu vou negar ajuda para uma pessoa que está chorando, que está clamando? E sabe que essas 5 pessoas, todas elas casadas, pedindo ajuda, dizendo, Dom, meu casamento está difícil, não aguento mais. Eu até entendo que quando a cruz pesa, ela é difícil de ser carregada, não é fácil. Padre Rafael agora tem passado por um momento difícil de cruz. E não é fácil para ele, vendo tanta coisa para fazer, um homem ativo como esse, tem que ficar repousando e sofrendo, porque toma remédios, vai para o médico, volta para o médico, vai para o médico, volta para o médico, foi tantas vezes esse ano, mas ele sabe que essa cruz, é para fazer dele um homem mais santo,
um homem mais forte e um padre mais perto de Deus. É isso que às vezes a gente não entende. Sofrer sem Jesus é uma coisa passesca, louca. Mas sofrer com Jesus faz a gente se tornar melhor. E só é possível sofrer com Jesus se a gente reza, minha gente. Se a gente reza. Se a gente não reza, o sofrimento se torna uma coisa absurda. Absurda. Por isso, para Paulo, ele chega ao final da vida dizendo: combati o bom combate, fiz tudo o que deveria fazer. E por isso, meu sofrimento não foi em vão, minhas lutas não foram em vão, porque tudo que eu passei, tudo que eu vivi, e não foi fácil, eu vivi por causa de Cristo. E por isso, ele está dizendo: eu estou pronto. Estou pronto para encontrar o Senhor. Oxalá, quando o Senhor vier, a gente possa dizer como Paulo: estamos prontos para encontrá-lo. Mas estaremos prontos se permitirmos que Jesus realize em nós aquilo que realizou na vida de Paulo, que realizou na vida de Maria, dos santos e de todos aqueles que percorreram o caminho da fé. Que a nossa oração seja sempre uma oração de gratidão e de louvor, uma oração de amor, que a gente nunca se coloque no lugar de Deus, que a gente nunca na oração queira ser Deus como o homem, o fariseu, mas que a gente humildemente reconheça que necessitamos de Deus. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, diante deste Deus que se inclina com humildade, se inclinou com humildade e veio até nós, é o mesmo Deus que se inclina para ouvir nossas preces, nossa oração, nossos pedidos, o clamor do seu povo. A resposta das preces: Senhor justo juiz, tende compaixão de nós. Senhor justo juiz, tende compaixão de nós. Pelo nosso bispo Dom Adalberto e por todos os presbíteros, para que saibam acolher os pecadores com bondade e sem discriminação, oremos. Senhor justo juiz, tende compaixão de nós. Pelos povos que sofrem fome e estão em guerra, e pelos que vivem na anarquia e na violência, para que Deus lhes conceda, sem demora, pão e paz, oremos. Senhor justo juiz, tende compaixão de nós. Pelos que anunciam o Evangelho de Jesus e pelos que pela idade já estão esgotados, para que o amor de Deus os reanime, oremos. Senhor justo juiz, tende compaixão de nós. Pelos doentes do corpo ou do espírito, e pelos idosos, os marginais e os rejeitados, para que encontre amigos que os escutem, oremos.
Senhor, justo juiz, tende compaixão de nós. Pelos membros desta nossa Assembleia, para que, orando a Deus com humildade, possam voltar justificados às suas casas, oremos. Senhor, justo juiz, tende compaixão de nós. Que o Senhor possa curar todas as enfermidades do Padre Rafael. Que nesses dias em que ele passará recolhido no tratamento, na oração, também no silêncio, ele experimente o amor de Deus e a força da nossa oração. E que o Padre Vinícius, iniciando a sua experiência como vigário desta paróquia, possa também ser um instrumento de serviço, de amor, de misericórdia para todos aqueles que aqui necessitam e que aqui também o procurarem. Rezemos ao Senhor. Senhor, justo juiz, tende compaixão de nós. Tudo isso nós te pedimos, Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai benigno, nós vos pedimos, Senhor, os dons que vos apresentamos, e nossa celebração seja antes de tudo para a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus, eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele se dignou nascer da Virgem Mãe. Morrendo na cruz, livrou-nos da morte eterna e, ressurgindo dos mortos, deu-nos a vida para sempre. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes,
entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo,
nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Huberto e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Adalberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos. Se optar por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita em forma de concha. Em seguida, pegue-a com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, prisioneiro do nosso amor a esperar. Lá no sacrário o dia inteiro, que o vamos todos procurar. Que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, Deus escondido, que vindo a nós a comunhão, purificado, enriquecido, deixa-nos sempre o coração. Que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado
e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, que ao rico, ao pobre, se dá na hóstia em alimento, e faz do humilde, faz do nobre um outro Cristo em tal momento. Que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus sacramentado, que vai ao enfermo visitar e deixa-o sempre confortado no seu amor a confiar. Que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Oremos. Os vossos sacramentos, Senhor, realizem o que significam, a fim de que um dia possamos entrar em plena posse do mistério que agora em ritos celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, vamos ouvir os avisos. Essa semana, dia 29, quarta-feira, nós teremos a Santa Missa aqui na Matriz às 19h30. Dia 30/10, quinta-feira, missa então na comunidade São Pedro e São Paulo às 19h30. E a abertura do nosso novenário, dia 31/10, sexta-feira, aqui na Matriz Santo Berto, começando então com o início da nossa preparação para a festa do padroeiro. Após a missa do novenário, na sexta-feira, nós teremos a janta à moda de caça aqui na Matriz, que será organizado pelo senhorio do restaurante Arca. Os cartões estão sendo vendidos aqui na Secretaria Paroquial e também com os integrantes do CPC da Matriz. Domingo, dia 2, aliás, no sábado, dia 1º, a novena, então, será às 19 horas. Então, sexta, às 19h30 e no sábado, às 19 horas, aqui na Matriz. Domingo, dia 2, finados, teremos a missa na Matriz, às 8 horas da manhã, e bênção nos cemitérios das comunidades. São João Batista, às 8, às 10 horas no cemitério da comunidade São Pedro e São Paulo, às 10 horas na comunidade São Rafael, e às 17 horas na comunidade São Miguel. E às 19 horas, novamente, o novenário Santo Berto, aqui na Matriz
domingo à noite. E durante a novena teremos atrações. Mais detalhes a gente tem nos folders que estão sendo distribuídos aqui no final da igreja, aqui, na saída da igreja. E assim segue o novenário de Santo Berto, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 19h30. No sábado, dia 8, de 11 de novembro, a novena será às 17 horas, como também está na programação do folder ali na saída da igreja. E dia 9 do 11, então, a festa, a missa do padroeiro, às 10 horas da manhã, depois com os atrativos, almoço, café, bolo e a nossa tarde aqui no salão, estão todos convidados. Boa noite a todos, salve Maria. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. Com o coração repleto de júbilo e profunda gratidão, elevamos nossos louvores a Deus por tantas bênçãos derramadas sobre a nossa amada paróquia Santo Berto. Em sua infinita providência, o Senhor continua a cuidar do seu povo, enviando pastores segundo o seu coração para guiar, santificar e conduzir a comunidade pelos caminhos da fé e da salvação. Com filial respeito e sincero reconhecimento, expressamos nossa gratidão a Dom Adalberto, nosso bispo diocesano, por sua presença paterna, seu zelo apostólico e por apresentar à nossa comunidade o Padre Vinícius, que assume a nobre missão de vigário paroquial, a fim de colaborar com o Padre Rafael na direção e cuidado espiritual deste rebanho. Como ensinou-nos o Papa Bento XVI, a Igreja vive de pessoas que experimentam a alegria de Cristo e que a comunicam aos outros. Que a chegada do Padre Vinícius seja sinal dessa alegria que brota do encontro com o Senhor e se manifesta no serviço generoso e fiel à Igreja. Com espírito acolhedor, abrimos os braços e os corações para receber o Padre Vinícius, rogando ao Espírito Santo que o fortaleça em sua nova missão pastoral e o faça instrumento da graça divina entre nós. Seja bem-vindo, Padre, à nossa casa espiritual, que o acolhe com estima, fé e sincero afeto fraterno. Com emoção e ternura, bendizemos ao Senhor pelo retorno do nosso amado pároco, Padre Rafael, cuja recuperação é motivo de imensa alegria e de renovada esperança para toda a nossa comunidade. Sua presença, testemunho e dedicação continuam a inspirar nossas vidas e fortalecer nossa caminhada cristã. Recordamos as palavras de São João Paulo II: o sacerdote é o homem do mistério de Deus. Ele é o homem que pertence a Deus. Que o Senhor continue a sustentar o Padre Rafael com saúde, sabedoria e ardor apostólico, para que sua missão floresça em abundantes frutos espirituais. De modo especial, também dirigimos a nossa gratidão aos familiares do Padre Rafael e do Padre Vinícius, que com carinho e fé zelam por suas vocações e os sustentam com orações e sacrifícios. Que o Senhor os recompense por sua generosidade e os cumule de bênçãos e consolações. E, sobretudo, rendamos glória e ação de graças a Deus Todo-Poderoso, que em sua bondade e fidelidade, com o ouvido e clamor do seu povo, e realizado as maravilhas em nosso meio. Que esta nova etapa de caminhada paroquial seja marcada pela unidade, pela caridade e pela alegria do Evangelho, sob o olhar amoroso da Virgem Mãe, Maria, a Mãe da Igreja, e sobre a proteção de Santo Berto, nosso padroeiro e intercessor. Dessa forma, gostaríamos de entregar ao Dom Adalberto, ao Padre Rafael e ao Padre Vinícius uma singela homenagem de toda a paróquia Santo Berto, por todos os serviços prestados e por toda a dignidade ao qual temos de estarmos na presença de vocês.
Meus queridos, agradecemos de coração todo o amor expressado por nós nesse tempo. Eu continuarei aqui com vocês agora, mas um pouquinho mais descansando, mas vou estar ainda rezando uma missa ou outra, mas tudo devagarinho. Como disse o Adalberto, eu tenho que ser obediente, né? E eu agradeço a ele pela paciência, pela caridade, pelo amor dispensado a nós. De forma especial, quero agradecer muito a minha mãe, que me acompanhou nesse tempo todo de internação e tratamento e continua aqui do meu lado me auxiliando, né? E a todos vocês que se dedicaram tanto. Eu quero recordar, meus queridos, que sexta começa a novena de Santo Berto. São 120 anos da presença de Santo Berto em Ibirama. Por isso, sexta-feira começa uma linda festa. Vai ter carreata às 6 da tarde, saindo ali dos bombeiros, com a imagem de Santo Berto pelas ruas da cidade. E depois, às 19h30, o primeiro dia da novena do nosso glorioso padroeiro. Só são 2 igrejas no continente dedicadas a ele, uma aqui e outra lá no Canadá. Então nossa missão é grande, de fazermos uma linda festa ao nosso amado padroeiro Santo Berto. Esse ano, 120 anos da nossa comunidade e 75 anos que essa comunidade se tornou uma paróquia. Por isso esse ano é muito especial. Espero poder encontrar vocês na sexta. O Padre Vinícius é que vai tomando a frente, mas eu vou estar pertinho dele, né? E vamos fazer uma linda novena para o nosso padroeiro. Eu quero agradecer também 2 pessoas bem especiais que estão aqui hoje. A dona Lúcia e o seu Valderi. Levanta a mãozinha. Lá, ó, a mãozinha deles vocês veem. Eles são mais baixinhos que o Padre Vinícius. É o papai e a mamãe do Padre Vinícius, né? O Padre Vinícius é natural de Agronômica. E ali está seu papai e sua mamãe, que nós acolhemos com muito carinho, porque vocês agora também fazem parte da nossa família. A família do Padre, nossa família também. Nosso muito obrigado pela linda presença e saibam que vocês são sempre muito bem-vindos a essa casa que agora também é de vocês. Quero pedir uma salva de palmas aos familiares. Vamos nos voltar aqui para Nossa Senhora, Padre Rafael e Padre Vinícius, pedindo a saúde plena ao Padre Rafael e ao Padre Vinícius, que ele seja guiado pelo Espírito Santo, junto com o Padre Rafael, para todos os trabalhos que serão realizados aqui nesta paróquia. Nós entregamos os dois para que na comunhão, no amor, na fé, no testemunho, eles possam sempre anunciar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, é inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. A 13 de maio na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Agradeço também a cada um de vocês pela acolhida fraterna, ao Padre Rafael, agora meu caro pároco, muito obrigado por ser tão amigo, próximo, um grande exemplo para todos nós, de homem que reza, de homem da oração, como o nosso bispo nos falava no dia de hoje. Agradeço imensamente a acolhida do Senhor. Obrigado por já fazer eu me sentir em casa. Muito obrigado. Em nome do Senhor, agradeço a cada um dos nossos paroquianos. Podem pedir, estou à disposição, estou aqui para ajudá-los, para estar com vocês, juntos, caminhando rumo ao reino dos céus. E agradeço também a Dom Adalberto, nosso bispo, por me designar também, me dar o sacerdócio, esse grande dom,
e também me confiar essa nova missão. Obrigado, Dom. Conte sempre comigo também, aquilo que for necessário. Ah, claro, isso sempre. E vamos receber então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, São José, Santo Hubertus, abençoe-vos o Deus onipotente, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Povo amado de Deus, uma boa semana a todos, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ao nosso bom padroeiro, amemos com muito afeto, apóstolo das Ardenas, glorioso Santo Huberto, rogai por nós, ó grande Santo Huberto, rogai por nós, ó grande Santo Huberto. Por uma grande penitência, desprezastes os bens da terra, para gozar as delícias que o reino de Deus encerra. Rogai por nós, ó grande Santo Huberto.